O homem é motivado a agir por algo que ele busca, o qual ele atribui valor. Esta ação, meio para alcançar algo de valor, é uma atividade econômica. Para que a exploração espacial se desenvolva de modo sustentável, ela deve produzir algo de valor, que de preferência seja vendida aqui na Terra. Este algo de valor pode ser conhecimento, incluído aí alguma tecnologia descoberta pela atividade. Nesse caso, deve-se arranjar algum modelo para vender este conhecimento, que seria produzido no espaço. Pode ser também algo material, um minério ou algo fabricado com vantagem no espaço. Pode ser também o prazer induzido no público. Pode ser entretenimento, nesse caso se vende o direito de assistir alguma espécie de reality show no espaço, ou turismo espacial. O produto pode ser também ufania do público, uma forma de histeria coletiva induzida por alguma conquista da nação ou do grupo social. Esses tipos de produtos já foram usados no passado. Os soviéticos usaram da ufania nacionalista, política e ideológica para manter sua corrida espacial. E a NASA tentou o entretenimento para manter os contribuintes e políticos interessados em sustentar os investimentos estatais nas viagens para a Lua, o que estão tentando agora para Marte. A crítica aqui é que esse objeto de valor é efêmero. Ele se demonstrou insustentável a longo prazo. No entretenimento, as pessoas buscam novidades. A curto prazo, uma viagem é uma novidade, porém o público cansa fácil. Há vários concorrentes aqui na Terra que produzem o mesmo efeito e com custo bem menor. Esta seria uma desvantagem de depender do entretenimento como principal força motriz para os investimentos espaciais. Estes investimentos podem ser descontínuos, como ocorreu com a Lua e com o projeto espacial soviético. A conquista espacial traz novidades a longo prazo no conhecimento, mas que desperta o interesse para um grupo seleto. Nesse caso, o investimento fica refém da capacidade desse grupo em convencer os outros para investir numa corrida espacial. Outro valor é o legado. O legado é um valor que dou muita importância. Vejo a exploração espacial vital para o futuro da humanidade. O desenvolvimento dessa atividade vai melhorar as condições de sobrevivência das futuras gerações. O problema aqui é que não há uma fórmula fácil para induzir um grande investimento a partir do legado. Não imagino um modelo para fazer as futuras gerações pagarem para as gerações presentes pelos benefícios futuros do desenvolvimento. E quando falo de gerações futuras, digo gerações de uns 100 ou 200 anos no futuro. As gerações presentes têm necessidades presentes. Para elas disporem de recursos atuais para produzir algo que beneficie o futuro, ou teria que ser na forma de doação, ou teria que haver uma maneira de compensar as necessidades presentes com o pagamento futuro. Não temos meios de trazer riqueza do futuro para pagar as necessidades do presente. Portanto, o legado nos move a procurar meios de tornar o desenvolvimento da exploração espacial viável economicamente agora, ou a médio e curto prazo. Mas ele em si não permite investimentos contínuos na atividade. Independente de qual seja o produto que se venda da conquista espacial, entendo que deve-se baixar o custo da produção para tornar a atividade atrativa. Para baixar os custos, é importante que a produção não dependa de suporte de insumos da Terra, pois encaminhá-los daqui tem o problema dos custos para vencer a gravidade do planeta. O suporte deve ser produzido no espaço, tais como exploração de asteroides ou de planetas ou luas de gravidade menor. Outro fator produtivo de custo proibitivo é o trabalho humano no espaço. O trabalho humano é muito caro pela necessidade de sistemas de suporte de vida. Para um humano trabalhar no espaço, deve-se produzir oxigênio, água, luz e comida. Deve-se ainda manter uma atmosfera com pressão e umidade adequadas. Deve-se manter um sistema de segurança contra o risco de descompressão acidental. Em suma, deve-se protegê-los do vácuo. Outra preocupação é com o equilíbrio ecológico, que envolve micro-organismos
que convivem com humanos, e a reciclagem do lixo e dos dejetos, que envolvem trabalho e custo. Deve-se proteger os humanos da radiação cósmica, das temperaturas extremas e reproduzir todas as proteções garantidas pelo nosso planeta. E se o fornecimento da mão de obra vier da Terra, toda a infraestrutura para garantir essa proteção aumenta o peso das naves e o custo para vencer a gravidade da Terra. Há ainda os custos em outros serviços de suporte que demandam trabalho mais especializado, necessários para manter a produtividade e qualidade de vida. Deve-se programar exercícios físicos com acompanhamento médico e o astronauta gasta uma parte do seu tempo útil de trabalho nessas atividades, o que faria parte do seu custo. Deve-se manter serviços de avaliação psicológica ou psiquiátrica para contornar o confinamento de longos períodos e, para complicar, precisa-se de um sistema motivacional muito forte para sustentar a vontade do ser humano em missões que podem durar a vida toda. Este sistema motivacional deve dar sentido a uma vida toda de confinamento e limitações. E mesmo em condições ideais, a produção humana é limitada por restrições, tais como ciclos circadianos, fadiga e estresse. Em suma, é muito caro reproduzir as condições biológicas, ecológicas, ambientais e sociais da Terra para um ser vivo que não foi adaptado para o espaço. Todos esses custos não existem aqui na Terra para produzir qualquer coisa, seja minério, equipamentos, entretenimento ou conhecimento, porque tudo isso é fornecido gratuitamente pelo nosso planeta e pela convivência com humanos, animais e natureza. A empresa aqui na Terra não precisa produzir nada disto para os envolvidos no processo, pois o planeta, a sociedade e a natureza fornecem sem cobrar. Portanto, não há um repasse do custo destes fatores para o preço dos produtos. Portanto, algo produzido no espaço, envolvendo humanos, deve ter uma vantagem comparativa muito alta contra algo similar aqui na Terra, para compensar esses custos que são fornecidos de graça pelo nosso planeta. Neste quesito do trabalho, eu acho que o único meio para produzir algo no espaço que seja competitivo com similar produzido aqui na Terra seria trocar o trabalho humano caro e inadequado pelo robô adaptado ao serviço no espaço. Portanto, a exploração espacial está muito mais para o WALL-E do que para Star Trek ou Star Wars, com bases ou naves cheias de pessoas ou formas de vidas complexas trabalhando no espaço e demandando muitos recursos só para o sustento da vida. Recursos estes que na ficção científica surgem por mágica. Sequer dinheiro é necessário para trocá-los. No WALL-E, os robôs fazem tudo, ficando para os humanos o comando e análise, ou seja, tarefas que os robôs não conseguem fazer. As vantagens do robô são várias. O robô viabilizaria o uso de formas de energia obtido por fontes extraterrestres para produzir trabalho útil, sem a necessidade de convertê-las em comida. O robô não se limita às mesmas restrições ambientais que a vida humana, não precisa de oxigênio ou água. Assim, eles podem ser projetados para trabalhar em determinadas condições internas da nave de maneira econômica. Pode trabalhar no vácuo, evitando manutenção de atmosfera em pressão alta e sistemas de segurança contra descompressão. O robô pode ser pequeno ou grande e não precisa se condicionar a restrições ergonômicas dos humanos, tais como dimensões de portas, corredores, iluminação, temperatura ou ventilação. Dependendo da demanda, podem ter resposta rápida ou lenta. Eles não têm o problema do tédio. Eles podem ser desligados quando há escassez, uma forma fácil de conseguir uma hibernação, sem um suposto processo para humanos que nunca foi testado e que pode nunca funcionar. Eles podem construir os sistemas de suporte de vida para humanos nos planetas que eventualmente se precise da sua presença, sem necessitar mandar humanos para construir esta infraestrutura, o que seria caro, pois tem que mandar um sistema de suporte de vida pronto da Terra para o trabalhador.
Inclusive podem criar vários suportes a caminho daquele destino, evitando uma viagem direta e cara, pois teria que mandar um sistema de suporte para a vida que dure o trajeto todo da viagem. O principal desafio tecnológico no robô está na inteligência artificial, muito mais do que na tecnologia para construir o corpo. Já se demonstrou nessas feiras tecnológicas que temos meios para construir o corpo. O problema está em fazer o seu cérebro. Porém, a inteligência artificial em desenvolvimento aqui na Terra está mais focada nos problemas do homem aqui na Terra e principalmente na comunicação entre o homem e máquina. Os projetos ou estão focados em construir próteses para interagir com a mente ou na criação de uma espécie de mordomo ou criado que deve identificar os comandos humanos e executar os procedimentos. Isso restringe a evolução da inteligência artificial. Aqui, ela acaba tendo aplicação em linhas de montagem ou para desempenho em games, jogos, problemas de bancos de dados. O mordomo robótico exige muito processamento só na parte da interação com humanos. Ele deve estar muito bem ajustado para o convívio humano para ser um produto aplicável, senão ele não é aceito no mercado. Se não é possível vender a inteligência artificial nas suas várias fases de desenvolvimento, acaba demandando muita pesquisa inicial, com retorno só acadêmico. As restrições são várias para uma aplicação relevante. O robô não pode ser muito forte ou grande, porque pode ferir alguém, ou mesmo matar acidentalmente alguém. Não pode ser muito pequeno, porque ficaria prejudicado para muitas aplicações domésticas. Essas restrições exigem uma inteligência artificial muito sofisticada. Ela precisa processar muita informação para interagir com humanos, ou mesmo para permitir a própria locomoção do robô, pois esse tem que ser compatível aos parâmetros restritos das calçadas, corredores, escadas, portas e mesmo pela presença de pessoas, que são imprevisíveis. Mesmo nós, caminhando numa calçada, com nossa inteligência bem desenvolvida e adaptada para a presença humana, esbarramos nas pessoas. A inteligência artificial aplicada para o espaço não precisa estar tão condicionada às limitações humanas. O robô não precisa interagir emocionalmente e nem usar de muito processamento para identificar risco à vida humana, especialmente em colônias espaciais de suporte logístico, onde não teríamos humanos trabalhando. O desenvolvimento da inteligência artificial nessas condições tem parâmetros mais flexíveis. Ao dispensar a necessidade de interação direta com humanos, não precisa processar a linguagem falada ou escrita só para identificar comandos. Os robôs podem se comunicar via rádio ou micro-ondas, transmitindo a informação de forma digital direta. Assim, os cientistas envolvidos na inteligência artificial podem se concentrar no processamento para resolver problemas. Os parâmetros mais flexíveis permitem ainda que a inteligência artificial seja viável em várias fases que não ocorrem aqui. Isso permite vários degraus evolutivos viáveis, e da sua aplicação podemos a longo prazo viabilizar aplicações na Terra, com interação direta com humanos. Por outro lado, a inteligência artificial para o espaço teria desafios próprios. A inteligência artificial numa colônia de robôs deve estar capacitada a resolver problemas de engenharia, que normalmente aqui são resolvidos pelos humanos. Deve ser capacitada para construir e fazer a manutenção dos robôs e dos próprios componentes da inteligência artificial. Para facilitar, essa inteligência artificial poderia ser coletiva, contida nos próprios robôs, num sistema parecido com um formigueiro, ou centralizada num computador central que deve ser protegido e ter protocolos de segurança, ou ser misto, o que é mais provável de acontecer. Parte do processamento ficaria centralizado e parte ficaria distribuído na colônia. Além de resolver esses desafios de manter as condições internas da colônia, a inteligência artificial deve identificar e ter método de solução de problemas fora da colônia. Ele deve ser capaz de procurar e identificar meios para sustentar a colônia, deve procurar fontes de energia e de materiais para a manutenção da colônia.
Ele deve ser adaptativa aos problemas que ocorrem no seu meio. Essa colônia pode estar num asteroide de gravidade quase nula, minerando algum metal, ou num planeta ou lua sem atmosfera. Nesses casos, ou teríamos uma inteligência artificial padronizada, que aprende e se adapta para cada ambiente, incluindo aí a construção de robôs específicos, ou teríamos uma inteligência artificial específica para meios diferentes. O grau de complexidade da inteligência artificial está relacionado com a sua independência em relação ao suporte humano remoto para resolver problemas. A inteligência artificial poderia apresentar para suporte humano remoto os problemas que não consegue resolver, havendo integração da capacidade de solução da inteligência artificial com a capacidade humana para resolver problemas. Isso pode diminuir a complexidade necessária para uma inteligência artificial viável. As soluções apresentadas pelo suporte humano remoto poderiam ser guardadas na memória, aprimorando a solução dos problemas. A inteligência artificial receberia também do suporte humano remoto as diretrizes fundamentais e o propósito, dispensando complexidade necessária para a independência completa da colônia. Este modelo permite soluções de mercado. A colônia poderia se comunicar somente com uma empresa, que seria proprietária da colônia. A empresa dispensaria serviços para manter a colônia em troca do seu produto vendido na Terra. A comunicação poderia ser protegida por código criptográfico, que seria de propriedade da empresa, podendo vender o direito de controle para outra empresa, que mudaria o sistema criptográfico para manter o monopólio da comunicação. Com esse direito, a empresa determinaria as diretrizes da colônia e resolveria os problemas que a inteligência artificial não resolve. Determinaria também a evolução da inteligência artificial para mais independência para soluções de problemas, diminuindo assim os custos. Em troca, a empresa receberia o pagamento pela venda do produto da colônia para a Terra. Poderia ser minério transportado por outras empresas que dominassem outras colônias especializadas no transporte. Poderia ser informação científica, se a colônia fosse um observatório. Poderia ser construção de bases para suporte de vida para a presença humana. O produto vendido poderia ser insumos para outra colônia. Os negócios ocorreriam entre as empresas que controlam as colônias aqui na Terra. Por exemplo, colônias mais perto do Sol ou que explorem fontes de energia poderiam fornecer energia para outras mais distantes mediante feixes de micro-ondas. Outras colônias poderiam se especializar no fornecimento de informações científicas para as demais mediante envio de sondas que seriam compradas. Outras podiam se especializar nas explorações de alto risco para a busca de informações, dispensando o risco de vidas humanas. Outras colônias poderiam construir as estruturas de suporte de vida e vender para interessados na presença humana em algum lugar. Todas as colônias poderiam ter módulos específicos para os cientistas, com o intuito de fornecer informações mediante pagamento para empresas que disponibilizam acesso. Com isso, inserimos concorrência de mercado para a colonização espacial. A tendência, com o custo menor do trabalho do robô, seria concentrar o trabalho humano caríssimo no espaço em tarefas mais especializadas, difíceis de serem fornecidas pela inteligência artificial. Podemos especular ainda que, quanto mais distante da Terra, se o acompanhamento remoto for da Terra, pelos baixos custos de manutenção do trabalho cognitivo humano no planeta, mais independente e complexo tenderá a ser a inteligência artificial da colônia. Se uma colônia de exploração ficasse a 10 horas-luz daqui, por exemplo, os problemas mais urgentes não podem depender de decisão humana para resolver, pois levariam no mínimo 20 horas para serem resolvidos. Para colônias muito distantes, provavelmente as demandas de intervenção humana seriam mais estratégicas. Um modelo assim viabilizaria o envio de produtos de valor para a Terra, que seriam pagos por consumidores. Essa venda viabilizaria os empreendimentos no espaço. Além disso, um modelo aberto à participação privada traria oportunidade para pequenos investidores. As pessoas poderiam contribuir com criatividade para soluções de problemas no espaço, em troca de pagamento das empresas maiores.
Pequenos investidores poderiam adquirir ações que representam a própria colônia, em troca de ganhos pagos pela venda dos seus produtos futuros para a Terra. Esta especulação toda de como poderiam colonizar o espaço ajuda a perceber como começar agora, com o que temos, para que no futuro se chegue a algo mais perto de um modelo sustentável. As empresas tinham que pensar agora em investir em inteligência artificial em bases espaciais. Tinham que pensar em como dispensar o envio de astronautas para fazer manutenção ou para evoluir a base ou estação espacial. Podiam começar com observatórios em órbita ou na Lua. Deve-se priorizar a Lua como suporte para outros empreendimentos mais distantes, tanto pela gravidade menor quanto por estar mais perto. Isso permite melhor acompanhamento dos projetos. Um problema é que parece que a Lua não tem metais na superfície, talvez exceto nas crateras de colisão de asteroides. Não sei. Poderiam estudar a produção de componentes baseados em silicatos, que devem ser mais abundantes lá. Ou poderiam extrair água, ou hélio 3, que parece que tem na Lua. Hélio 3 poderia ser fonte de energia em reatores de fusão. Provavelmente a Lua foi descartada em favor de Marte, porque o planeta vermelho teria melhores condições para a presença humana. No entanto, colonização humana em Marte, nesse estágio do desenvolvimento das viagens espaciais, é suicídio. Não há suporte a custo viável para manter pessoas em Marte, e não há previsão de retorno. Se tivessem colônias robóticas orbitando no caminho entre a Terra e Marte, colônias estas que produzissem pontos de parada, elas poderiam abastecer ou servir de apoio para a viagem. Se pensam numa primeira colônia humana em Marte, já deveriam planejar os pontos estratégicos das colônias automatizadas de apoio no caminho. Eu vejo o projeto de ir para Marte como uma oportunidade que eles querem explorar de produzir entretenimento ou ufania, como foi no caso da Lua. O entretenimento nessa área é de alto risco. Se a colônia humana em Marte morrer, isso pode servir de estímulo contrário e barrar qualquer outro projeto por anos, como foi no caso da explosão do ônibus espacial. Vejo que é mais sustentável investir em estações perto da Terra, como a Lua, viabilizar a produção automatizada no espaço. O produto pode ser conhecimento científico ou alguma coisa. O importante é pensar num modelo para vender esse produto e assim manter o projeto. Investir na inteligência artificial aplicada para essas estações e desenvolver a exploração espacial devagar. Iniciativas heróicas costumam não ser sustentáveis.